Este relato que vou contar foi o meu pai quem me contou e aconteceu com meus avós, que moravam em um sítio no interior de Minas Gerais, com seu casal de filhos. Eles eram pessoas muito simples e viviam das coisas que produziam no sítio. Eles tinham algumas cabras, porcos, galinhas e 2 vacas leiteiras. Meu avô, uma vez por semana, pegava sua charrete e ia até a cidade para vender leite, ovos, carne e banha de porco. No finalzinho da tarde, início da noite, os dois se sentavam na varanda e ficavam conversando. Minha avó tomando seu cafezinho e meu avô fumando seu cigarro enrolado em fumo de rolo que ele mesmo fazia. Certa noite, a lua estava linda e iluminava parte do terreiro. Os currais ficavam a uma certa distância da casinha onde eles moravam. Já eram umas 8 horas da noite. E esqueci de mencionar que meu pai nessa época tinha uns 6 aninhos e sua irmã uns 4. Meu avô e minha avó começaram a ouvir que os animais estavam agitados. As galinhas e as cabras, principalmente, faziam muito barulho quando alguém estranho ou um predador chegava perto. Meu avô pegou sua espingarda, sua lanterna e foi em direção ao curral. Estava com certo receio, pois uma vizinha que morava em outro sítio havia comentado com minha avó que seu marido tinha achado algumas pegadas, provavelmente de onça em seu quintal. Então meu avô continuou em direção ao curral. Neste momento, praticamente todos os animais estavam fazendo muito barulho. Meu avô percebeu que seu burrinho tinha se soltado e fugido, mas se concentrou em tentar afastar a tal da suposta onça. Quando chegou, meu avô pôde ver o estrago que ela havia feito, várias galinhas mortas, praticamente estraçalhadas. Haviam pelo menos 2 cabras também mortas e um rastro de sangue. Meu avô ouviu que algum animal gemia atrás do curral e então resolveu dar a volta. E foi aí que ele viu de relance a sombra de um grande animal que era negro, de olhos aparentemente vermelhos. O animal se assustou e pulou a cerca que tinha mais ou menos 1,60 m de altura e que dava acesso a outro sítio. Meu avô disparou sua espingarda, mas infelizmente ela falhou. Ele voltou para casa bem assustado, pois viu que não se tratava de onça nenhuma. Parecia sim um catitu, ou mais conhecido como porco do mato. Ele só estranhou que aquele animal tivesse pulado tão alto. Um porco iria fazer um buraco por baixo da cerca, ou destruí-la para passar. Meu avô voltou para casa e contou tudo à minha avó. E decidiram ir dormir no quarto das crianças. Meu avô dormiu praticamente sentado em uma cadeira de balanço, vigiando sua família, tendo como seu companheiro um facão. No outro dia foi ver o estrago que aquele animal tinha feito. Viu vários animais mortos. Sentiu vontade de chorar. Mas meu avô, sendo um homem da roça, se segurou. Pediu ajuda a 2 amigos e limparam tudo. Consertaram o curral, reforçaram as entradas, principalmente onde os animais dormiam. Um desses amigos, que às vezes ajudava meu avô com os afazeres do sítio, acabou encontrando o burrinho da família no meio da estrada. Passaram alguns dias e nada de ruim voltou a acontecer. Meu avô conseguiu uma espingarda nova emprestada, mas o animal, graças a Deus, não voltou. Passou a semana e chegou o dia do meu avô levar seus produtos até a cidade. Ele e seu ajudante arrumaram tudo, puseram os produtos na charrete e foram em direção à cidade. Logo que chegaram, perceberam que a notícia do porco já havia se espalhado. Muitas pessoas vieram perguntar se era verdade, algumas com relatos de que já haviam avistado o tal animal, outras com prejuízo parecido ou maior que o do meu avô. Meu avô percebeu que já estava anoitecendo. Chamou o Zé, seu ajudante, e partiram de volta para casa. Já eram umas 7 da noite. E meu avô, sempre atento a tudo, a lua cheia iluminava a estrada, enquanto os 2 amigos conversavam estrada afora. A viagem durava mais ou menos umas 2 horas, isso de charrete. Vez ou outra, passavam por alguma porteira de algum sítio. E como não existia luz elétrica, dependiam única e exclusivamente da luz da lua ou de algum lampião.
Já haviam se passado uns 50 minutos, ou 1 hora mais ou menos, quando os dois ouviram um uivo muito longo, que deixou os dois aterrorizados e de cabelo em pé. Perceberam que aquele som ficava cada vez mais perto, e não conseguiam identificar de qual direção ele vinha. Não podiam fazer muita coisa, pois o burrinho também estava assustado, já estava sobrecarregado, e não poderiam exigir muita coisa do animal. Meu avô pediu ao Zé para guiar a charrete e tratou logo de pegar a espingarda, enquanto passavam em uma encruzilhada, que é conhecida como Encruzilhada da Meia-Noite. Perceberam que algum animal estava às vezes à frente da charrete, outras vezes dos lados e atrás. Foi quando meu avô avistou 2 olhos vermelhos entre as árvores. E não pensou 2 vezes, disparou em direção ao animal, que rapidamente correu e ficou à frente da charrete. Eles podiam ver que era um bicho grande. Foi quando o burrinho se assustou e virou em direção à mata. O animal pulou em cima do pobre burro. Tudo foi tão rápido, meu avô disparou, mas já era tarde. A charrete virou. Aí, meu avô e o seu Zé pularam no mato quando viram que isso iria acontecer. Viram também que o que quer que fosse aquilo ainda estava sobre o burrinho. Seu Zé, mancando um pouco, gritou para o meu avô correr. E foi exatamente o que fizeram. Correram para dentro da mata. Podiam ouvir que aquilo entrou na mata atrás deles. Meu avô parou e novamente disparou em direção à coisa, na intenção de pelo menos atrasar o animal. Logo perceberam que aquilo continuava atrás deles, quebrando galhos e uivando. Foi quando decidiram subir em uma árvore. Meu avô ajudou seu Zé e logo tratou também de subir. Estavam mais ou menos a uns 3 metros do chão. Ficaram encolhidos e quietos e puderam ver nitidamente aquele bicho enorme e estranho ficar de pé. O animal cheirava o ar, tentando farejar os dois. Seus pés e mãos eram bem grandes, suas unhas eram verdadeiramente enormes. Tinha olhos grandes e vermelhos, um focinho igual de um cachorro e os dentes saltavam para fora da boca. Eram muito, mas muito grandes. Ele parecia estar com um resto de roupa agarrado a seu corpo, que era totalmente coberto de pelos negros. Então, meu avô percebeu que havia uma ferida em sua perna. Provavelmente havia se cortado em algum galho ou quando a charrete virou. Foi quando aquele bicho olhou para cima e pôde ver os dois. Ele começou a pular, até que se agarrou ao tronco e começou a subir. Meu avô não perdeu tempo, engatilhou a arma e disparou. O tiro dessa vez acertou, porque aquilo gritou de dor, caindo ao chão. Meu avô novamente disparou e acertou na altura do ombro. A criatura saiu correndo, agora de 4, deu um salto tão alto e sumiu em meio à vegetação. Eles ficaram esperando amanhecer, pois estavam sem coragem e condições psicológicas para continuar. Logo que amanheceu, ouviram gritos de alguém os chamando. Eram alguns conhecidos que passaram e viram o estado da charrete e do burro e decidiram seguir os rastros. Eles gritaram e responderam ao chamado, contaram o que tinha acontecido, embora alguns ouvissem incrédulos. Era impossível duvidar do que todos viram ao redor e também das marcas de sangue espalhadas. Alguns dias se passaram desde o ocorrido. Seu Zé e meu avô já estavam quase recuperados do susto. Meu avô comprou uma espingarda nova, pois foi exatamente o que o salvou, e então decidiu devolver a que tinha pegado emprestado com o vizinho. Ainda levou alguns legumes, frutas e leite em agradecimento. Disse que o marido estava cuidando na casa do vizinho e que se meu avô chamou quisesse, e a esposa deste senhor veio atender a porta. Ela não podia chamá-lo porque estava cuidando do filho mais velho, que havia sido assaltado e que tinha levado um tiro no ombro e outro de raspão na perna. Meu avô mudou de cor. Sabia bem que a história não era bem assim, mas começou a gaguejar, ficou muito desconcertado. Afinal de contas, ele sabia que tinha enfrentado um lobisomem e agora sabia sua identidade e que provavelmente na próxima lua cheia o bicho viria atrás deles e de sua família.
Meu avô saiu rápido de lá, procurou o seu Zé e lhe contou o que sabia. Voltou para casa, mandou minha avó arrumar as coisas porque teriam que se mudar antes da próxima lua cheia. Pegou minha avó e as crianças e não disse nada a mais ninguém. Simplesmente mudaram de casa e de cidade. Eu e minha família sabemos de vários detalhes, porque meu avô, antes de falecer, pediu ao meu pai para escrever o seu relato. Meu pai, com seus 40 anos na época, fez o que meu avô havia lhe pedido. Enfim, este foi meu relato. E podem acreditar, meu avô e minha avó eram muito católicos, não mentiam nunca. E meu pai me deu esta carta do meu avô, que guardo as 7 chaves. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Se você quiser ouvir mais relatos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação dos vídeos. Se você tiver algum relato sobrenatural, conte aí pra gente na seção de comentários. Nós vamos adorar ler sua história.